Estamos começando mais um bate-papo Grupo Intelli. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda, você que está aí nos escutando através de um agregador de podcast ou você que está aí nos assistindo através do YouTube. Hoje vamos bater um papo com o Adalto, da Multiweld, vamos bater um papo sobre PDA, sobre projetos elétricos. O Adalto é um profissional que tem grande experiência nessa área e vai trazer muita informação, muita experiência de vida e de projetos aqui para nós. Adalto, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Nós que agradecemos o convite, por aceitar o convite aí de vir bater um papo conosco. Você poderia, por favor, falar com o pessoal aí um pouquinho sobre você, sobre sua carreira e sobre a Multiweld, com que vocês trabalham, que tipo de projetos vocês realizam? Então, eu posso iniciar contando um pouquinho sobre onde eu comecei. Em 1977, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava numa multinacional. E essa multinacional ela era voltada para a área de aterramentos, foi quem introduziu no Brasil toda a parte de solda isotérmica, cursos de aterramento e outros produtos que tinham a ver com aterramento e SPDA. Em 1979 eu fui transferido para o Rio de Janeiro e com o tempo passei a gerenciar a filial dessa empresa no Rio de Janeiro. Em 94 eu deixei de ser funcionário, passei a ser representante comercial para o Rio de Janeiro. O que me permitiu, foi muito bom, abrir a representação para outras empresas, especialmente naquilo que eu estava acostumado. Inclusive, eu fui representante da Cooper Steel. E aí eu juntei o útil ao agradável para a Clean, que era voltado à parte das ferragens dos PDAs, que aí inclusive facilitou aqui no Rio de Janeiro para os instaladores, para as empresas de engenharia e construção, adquirir os produtos, porque era muito difícil. No Rio de Janeiro até hoje, essa parte de material é difícil de encontrar. Você só encontra praticamente na Multiweld. Claro que eu não vou fazer propaganda para os outros aqui. Então, já estou muitos anos atuando nessa área. E aí eu abri um pouquinho para revenda também de materiais e também para instalação de SPDA. E aí eu quis abrir o pacote completo. Eu comecei a fazer projetos de SPDA, ou PDA, como diz hoje, medições, laudos de resistividade de solo, resistência ômica, continuidade das estruturas e outros tipos de medições, e que finalmente culminou também com a análise de risco para os PDAs, que passou a ser uma exigência da norma 5419, já naqueles cadernos 1, 2, 3 e 4. A partir de 2015, né? Isso, a partir de 2015, exatamente. Uhum. Legal. E desde quando você iniciou nessa área, comparando com os tempos atuais, você acha que a parte de PDA, a qualidade dos materiais, a qualidade dos projetos, ela melhorou ou piorou? As pessoas estão pedindo mais qualidade ou estão focando mais no custo? Como é que você acha que está isso em relação hoje comparando com o passado? Olha, embora tenha melhorado a qualidade dos materiais, ainda existem muitas empresas que passaram a fabricar os produtos conforme exigido pela norma 5419. No entanto, eles não abandonaram a questão comercial para não perder uma boa fatia dos consumidores que não se interessam pela qualidade, nem das instalações, nem dos materiais. Eles acabaram oferecendo as duas opções: ferragens de PDA, galvanização eletrolítica, cabos de cobre desbitolado e por aí vai. Então, quer dizer, os materiais deu uma melhorada, algumas empresas,
especialmente em São Paulo, em Minas Gerais, tem contribuído bastante com essa qualidade do material, mas ainda é um número insuficiente, eu diria para você que em torno de 30%. Continua ainda a bagunça de se usar o que quer e a baixo custo. Então, você disse que continua, ou seja, no passado também existia e hoje continua. No passado existia numa proporção grande. Melhorou com a norma 5419, de 40 folhas para 300 e tanta. Passou os profissionais, os empresários começaram a sentir a necessidade de passar a ser exigente um pouco mais. Só que essa exigência não atingiu o objetivo esperado e continua-se a utilizar mão de obra desqualificada e materiais sem qualificação. E nesse ponto que eu queria chegar. Então, os profissionais não estão qualificados, e nem mesmo os projetistas, porque hoje nós temos muitos cursos na internet e tem de todo tipo, né? Tem curso bom, curso ruim. Então, você acha que os profissionais não estão preparados, não estão qualificados, os profissionais de hoje? Estão menos qualificados que antigamente? São menos qualificados que antigamente, porque a demanda por esse tipo de atividade foi como se fosse um funil aumentando. E aí, muitas pessoas que, por exemplo, achavam que estavam ganhando pouco dinheiro numa empresa, já se sentia como um profissional habilitado. Então, pedia demissão, montava uma outra empresa de fundo de quintal, e aí começava na mesma bagunça, utilizar materiais sem garantia, materiais de segunda, terceira, quarta categoria. Então, os profissionais têm deixado a desejar, salvo algumas exceções, tanto de profissionais como de empresas. Então, dada essa má qualidade de profissionais que tem aí, aparece para vocês projetos para vocês revisarem a malha, revisarem o projeto e fazerem a verificação de todo o sistema PDA, ou não aparece tanto? Aparece. Aparece porque a divulgação, embora não tão grande como se espera, mas de certa forma que atinge ainda um nicho de profissionais, de empresas, de consultoria, de engenharia e projetistas, tem melhorado nesse sentido. E aí nós somos beneficiados, porque somos procurados para fazer adequações conforme a norma. E aí as aberrações que a gente encontra são das mais variadas possíveis. Quais as aberrações mais comuns no aterramento que vocês encontram? Primeiro, na parte de ferragens, de PDAs, que se instala na cobertura das edificações, são de ferragens de galvanização eletrolítica, que com 3, 4 meses já está começando a oxidar. Ainda mais no Rio, que a maresia é forte. Uma zona forte de maresia. São os cabos desbitolados, são as promessas de milagres, e aí fica muito complicado. E aí, para nós, isso não é ruim, porque abre uma frente de trabalho onde você consegue se posicionar como uma empresa séria, de gente competente que só utiliza materiais de primeira linha e de fornecedores também de primeira linha, né? E nesses materiais, o pessoal hoje tem utilizado ainda muita solda exotérmica e cobre, ou já estão trocando mais por conectores a compressão e cabo de aço cobreado? Como que está isso? Olha, eu vou dizer para você, empresas pequenas de instalação, devido a um pouco de dificuldade de executar uma solda isotérmica e ainda o medo e a insegurança, porque não colocam pessoas para pagar pouco, eles colocam pessoas que não têm experiência para fazer as soldas. Então acontece muitas coisas, não tem traquejo no manuseio dos moldes, cartuchos e dos acessórios, e acaba ficando uma solda mal feita. Melhor não ter a solda do que tê-la da forma que é feito. Então eles preferem usar conectores, mas são conectores de latão, por exemplo, aparafusado com parafuso de aço galvanização simples.
Diferença de potencial é o primeiro lugar onde começa a enferrujar. E aí vai uma sequência, uma coisa atrás da outra. Porque o certo seria eles partirem para os conectores a compressão, né? Que não precisa de uma mão de obra tão qualificada e é mais fácil de executar do que a solda, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, quando é exigência de projeto ou de cliente, eu uso a solda isotérmica só na parte das malhas de aterramento que fica abaixo do nível do solo. Cabo haste, haste ou cabo. Aquelas que ficam aflorando o nível do solo, daí para cima, eu uso conector de boa qualidade e uso também aquelas conexões. Oh, meu Deus do céu, como é que chama? Aquelas conexões. Parafusadas, as mecânicas parafusadas. Não. Compressão, que você usa aquele alicate de 12 toneladas. 12 toneladas. Inclusive a Intel, eu compro da Intel esses conectores. É um conector de qualidade boa e resolve muito bem o problema. E, em último caso, uso também os conectores mecânicos, mas de boa qualidade. Uhum. E o aço cobreado, vocês têm utilizado ou ainda têm utilizado mais o cobre? Então, eu tenho utilizado mais o cobre. Por quê? Se eu estou falando errado, você, por favor, me corrija. Tem quantidade mínima para você comprar o aço cobreado. E o cobre você compra 30, 40, 50, 100 metros. Então eu já usei aço cobreado e quando exigido eu uso aço cobreado. Já tenho feito várias consultas aí para São Paulo, na Cooper Steel, ou diretamente na Intel, no departamento de vendas, e tenho usado, mas é pouco. Mas normalmente é cabo de cobre. E agora o que os projetistas estão especificando, até mesmo por solicitação de quem os contrata, para diminuir custo, estão usando muito barra de alumínio, porque é mais barato. Mas enterrada? Não, nos aterramentos nos aterramentos, na descida e tudo. As chapas de alumínio descida. Isso aí. Embaixo é só cabo, aço cobreado, ou cabo de cobre nu. Isso aí. O seu comentário com relação à quantidade mínima, ele tá correto. Porque aqui a gente tem bobinas, né, tem embalagens com quantidades mínimas para compra direto na fábrica. Então o projeto precisa ser um projeto um pouco maior. Porém, o nosso time comercial trabalhou com preço mais competitivo para atender os distribuidores e alcançar esse pessoal que executa a obra de menor porte, que não demanda tanto material. Ou seja, que não seria possível eles comprarem da fábrica. Então, hoje, os instaladores já conseguem encontrar nas revendas o aço cobreado em pequenas quantidades e com preços tão competitivos quanto na fábrica. Porque todo o nosso time comercial preparou esse meio de campo entre os distribuidores e a fábrica. Então, esse problema já foi resolvido. Já está então, uma mais pergunta. fácil. Aqui no Rio de Janeiro, você tem algum distribuidor que revende esses produtos? No caso, cabo Cooper Steel? Cabo de aço cobreado, temos sim. De acordo com a 5419. Alguns possuem estoque, outros não. Depende de para que mercado que esse distribuidor é voltado. Então, tem distribuidores que são voltados mais para o mercado de PDA. Então, eles têm todos os nossos conectores à pronta entrega, tem os cabos de aço cobreado à pronta entrega. E nós também já estamos provendo treinamento para o pessoal de venda desses distribuidores, para eles terem um traquejo mais técnico, né? Para tratar com os instaladores e conseguirem fazer um atendimento técnico mais específico. Então, já consegue no Rio, em São Paulo, em todo o Brasil. A gente já tem isso sim. E aí, se o pessoal não achar, pode nos perguntar aqui, entrar em contato com o nosso time comercial de distribuição, que a gente passa o contato de todos esses distribuidores que possuem esses produtos. Se você quiser me fazer uma gentileza, depois passar pelo Zap, claro, sim. O nome do distribuidor aqui, para que eu possa fazer contato, né? Porque eu consultava em Belo Horizonte. BH e São Paulo. Isso, eles têm em São Paulo também. Tanto Belo Horizonte como São Paulo, como São Paulo são cidades próximas do Rio de Janeiro, né? Mas nada melhor que poder comprar em casa, que é comprar no Rio de Janeiro, onde você está. Então eu te passo a lista e para o pessoal que está nos escutando, independente de onde você esteja no Brasil,
pode entrar em contato conosco através do site ou do telefone no nosso site ou através do próprio e-mail. Tem um e-mail no nosso site também. Então, independente de onde você esteja no Brasil, pode entrar em contato com a gente pedindo indicação de distribuidores. E nós vamos indicar para vocês adquirirem nossos materiais. Perfeito. E Adalto, dá uma dica para o pessoal aí, para os síndicos, para os profissionais que gerenciam os prédios comerciais, residenciais, de como que eles podem encontrar mão de obra qualificada para executar os serviços de PDA, né? Claro, aqui nós já temos uma indicação da Multiweld, que é uma empresa respeitada, com muito tempo tem muito tempo no mercado, de atuação no mercado, mas como que esses profissionais conseguiriam identificar profissionais qualificados para fazer o serviço de PDA? Aí está o grande problema. Vamos supor, o número de edifícios do Rio de Janeiro, assim como São Paulo, é muito grande. Então, a demanda por serviço novo, readequação ou manutenção, aqui no Rio de Janeiro é muito grande. E é onde atuam esses profissionais não qualificados. E aí, assim, um lembrete que eu passo para síndicos e empresários, de modo geral, é que saibam escolher quem é competente para fazer esse tipo de serviço que ele está determinado a fazer. Porque o que acontece é o seguinte: vamos tomar, por exemplo, uma senhorinha ou um senhorzinho síndico de um condomínio. Ele não entende nada, nem é obrigado a entender. Mas ele, por confiança, ele convida uma ou duas ou três empresas para apresentar um orçamento para fazer uma readequação no sistema de para-raio ou uma manutenção simples. Aí o que acontece? Aparecem esses caras desnaturados, aproveitam a situação e inventam aplicações que não existem na norma. Por exemplo, tem empresas que eu vou chamar picareta, depois se você não achar legal você corta. Picaretas que, por exemplo, chega num condomínio e aí ele sobe lá na laje. Depois ele vai apresentar um preço. E simplesmente eles dizem para a pessoa: olha, a manutenção custa R$200 e você pode me pagar de 4 vezes. Olha que beleza, que maravilha. Só que é o seguinte: a relação dos materiais que eu vou precisar utilizar para deixar esse sistema em dia, eu vou fazer uma relação e mandar para você com preço. Aí depois ele manda um e-mail, um zap, ou vai pessoalmente com o orçamento. Olha, a senhora ou o senhor precisa instalar aqui um conector dissipativo. Um conector dissipativo ao custo de cada um R$350. Você vai precisar, em cada mastro, você vai precisar de 8 conectores dissipativos. Você sabe o que é esse conector dissipativo? Imagine um mastro, Franklin, um cabo de descida. Ele simplesmente coloca 8 conectores split bolt ao longo do cabo descendo rente ao mastro, e diz que aquilo é um conector dissipativo de corrente e que aquilo tem que ser feito porque senão o prédio está correndo um sério risco. Os síndicos acabam aceitando isso, influenciado pelos bons argumentos e pelo preço dos R$200 para pagar em 4 vezes. E pela forma com que foi conduzido o negócio. Esse é um deles. O outro, aparece um outro desclassificado no prédio e se apresenta como se fosse, vamos citar, corpo de bombeiros, mas não é pilantra. Olha, e apresenta um documento como se tivesse sido indicado pelo corpo de bombeiro. E aí nós precisamos fazer uma averiguação no seu sistema de para-raios. Passa 15, 20, meia hora, ele desce. É o seguinte: o cabo de vocês estão oxidado. A senhora pode perceber se subir lá, porque eles estão esverdeados ou escurecidos,
nós precisamos levar esses cabos para fazer uma limpeza completa. E o Corpo de Bombeiro está fazendo isso e não vai cobrar nenhum tostão. Ele simplesmente tira o cabo lá de cima, da malha de captação, das descidas, leva embora. Sabe quando ele aparece com o cabo limpo? Nunca mais. Vende para o sucateiro. Sucateiro. Então isso tem acontecido muito aqui no Rio de Janeiro. Não sei se em São Paulo acontece, mas aqui, olha, dentre outras coisas, essa é apenas uma delas que eu citei para você. Pessoal, então vocês que estão aí nos assistindo, nos escutando, ajude a gente a espalhar essa informação aí para avisar os desavisados. Então, compartilhe com todo mundo esse podcast aqui, ou esse vídeo no YouTube, ajuda a propagar esse vídeo. E se for contratar um profissional, peça recomendação de outros trabalhos, recomendação de outros clientes. Peça contatos de recomendação. E, de novo, divulgue essa informação aqui para o maior número de pessoas possível, para nos ajudar. Então, o mercado no Rio aí está muito aquecido e os picaretas estão aproveitando para dar esses tipos de golpe. E os picaretas estão se aquecendo, né? E não tem outro nome, não tem nem por que a gente editar, é picareta mesmo, não tem outro nome. Mas muito, muito, muito bom saber disso e muito bom compartilhar essa informação com o pessoal. E agora tem outras situações que são os picaretas, que são instaladores, e eles inventam, por exemplo, só para você ter uma ideia, a pessoa vai fazer uma malha de terra, aí ele pega 3 hastes, não tendo espaço para colocar uma separada da outra, obedecendo a distância do comprimento. Se ela tem 2,40, o afastamento mínimo é 2,40. Sim. Eles simplesmente instalam 3 hastes ou 6, cada uma a meio metro de distância. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Ou senão, eles começam a cravar a haste, vê que está duro de cravar, o que eles fazem? Cortam um pedacinho, meio metro, 70 centímetros, faz o acabamento, coloca uma caixinha, um conector sem vergonha e acha que o aterramento está pronto, perfeitamente garantido para exercer as suas funções. Então é lamentável isso, puxa vida. Eu, quando tenho acesso às pessoas que se defrontam, se deparam com isso, eu falo, olha, vocês têm que chamar a polícia, isso é caso de polícia. Estão enganando, estão roubando seu dinheiro, então precisa tomar muito cuidado. E infelizmente quem verifica isso para dar uma VCB é o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros não entende nada de elétrica, nada de aterramento. Infelizmente. Mas muito bom saber disso mesmo. Estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Deixe aí os seus contatos, o contato da Multiweld, fala para o pessoal aí como eles podem te encontrar a sua empresa para pedir cotações para serviços de PDA, laudos e todo o portfólio de vocês. Então, a Multiweld é uma empresa de engenharia. Nós lidamos na área de PDA, com instalações, projetos, fornecimento de materiais, laudos, medições. Quando nós nos deparamos com um serviço elétrico que não seja grande e que não fuja muito daquilo que nós estamos executando, na linha de baixa tensão, a gente até aproveita e pega o pacote. Mas nós encontramos nesse segmento de PDA o lugar ideal para a gente se estabilizar e oferecer produtos e serviços de qualidade. Então a Multiweld, ela tem o e-mail comercial @multiweld.com.br. Quando você acessa esse site, ali tem Instagram e outras redes sociais que poderão acessar. O nosso telefone é 21 2502 6826, que é o central. Meu celular é 996056025, 996056025. A Multiweld é uma empresa familiar. Na realidade, eu sou o proprietário da empresa, mas o meu
técnico especializado e que conduz a empresa como responsável técnico é meu filho, engenheiro Dalto, que é engenheiro eletricista. E nós estamos aí há 40 anos trabalhando nesse segmento aqui no estado do Rio de Janeiro e em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria deixar para vocês do Grupo Cooper Steel, no sentido de divulgar um pouco mais a linha de cabo cobre-aço, especialmente em empresas prestadoras de serviço de economia mista, que tem, só aqui no Rio de Janeiro, uma delas tem 70 estações no estado do Rio, todas elas de estrutura metálica. O que acontece? Praticamente 30, 40 dessas estações estão localizadas em lugares ermos, sem segurança. Muitas vezes não tem nem mais a grade, porque já roubaram. Então eu faço manutenção com contrato anual já há 12 anos para essa empresa. Então, por exemplo, tem locais que eu faço a correção hoje, semana que vem o fiscal baixa no lugar, já não tem 1 centímetro de cabo de cobre. Então, por que eu não faço um trabalho para eles mudarem a concepção e passar a utilizar o cabo cobre-aço? Porque eu acho que tem alguém mais capacitado do que eu para fazer isso, que são vocês. Que empresas seriam essas? Empresas em geral? Eu quero te falar depois em off. Tá. Vou te passar pelo Zap essa informação. Então, é impressionante. Eles, uma empresa tão grande, até hoje não sabem que se utiliza o aço cobre e aço para substituir o cobre com muita vantagem, e a principal dela é a questão do roubo. Tem aplicações, nós estamos até substituindo o cobre com aplicações de condução de energia, que estava se roubando o cobre, e aí o pessoal substituiu pelo alumínio, por ser mais barato. Os ladrões continuaram roubando, no caso, então, o alumínio, colocamos o aço cobreado. E acabou com o furto. Por quê? Porque o ladrão, ele anda com o imã. Quando ele aproxima o imã do aço cobreado, o imã gruda, ele sabe que é aço cobreado que não tem valor comercial. O sucateiro não vai comprar. Se o imã não grudar, ele vai saber ou é alumínio ou é cobre, e aí tem valor comercial. Teve até um site de telecom que a gente colocou cabo de alumínio e cabo de aço cobreado. O ladrão pulou lá, roubou os cabos de alumínio e largaram o cabo de aço cobreado. Ele nem chegou a cortar, porque ele foi com o imã e fez o teste do imã. Então, isso aí ajuda muito a inibir o furto. Seja para aterramento, seja para descida de SPDA, seja para energia, tem muitas aplicações. Até em ferrovia nós já estamos entrando. Tem muita aplicação. Mas vamos conversar depois do bate-papo sobre essas empresas, você me conta. Então, deixamos aqui os contatos de vocês, site, e-mail, telefone. E você que está nos assistindo, nos escutando, fizer um orçamento de PDA, laudo, instalação, não deixem de orçar com eles. Pelo menos para pegar referência. E vocês evitarem de serem enganados pelos picaretas que tem aí no mercado. Tá bom? Dalto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui compartilhar toda essa informação conosco. E esperando bater um papo em breve sobre outro assunto. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, que eu estou tendo que, de qualquer forma, uma divulgação para a Multiweld, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais uma opção de empresa que presta esse tipo de serviço aqui no Rio de Janeiro, embora já tenhamos 40 anos de atividade. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.